Quero abordar com você nesse dia uma temática bíblica. Veja, quando Jesus viveu aqui na Terra, alguns dos problemas que nós enfrentamos hoje não eram a realidade daqueles dias. No entanto, há alguns princípios que eles são eternos. Tudo bem? Então, apesar, por exemplo, naqueles dias não tínhamos a questão dos shows, festas, boates e tudo mais, mas alguns princípios eles são imutáveis, estão presentes na palavra de Deus e esses princípios são eternos. Por exemplo, quando nós vamos para 1 João capítulo 2, a partir do verso 15, ele diz assim, olha, não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Então não dá para você viver com essa duplicidade. Ou eu amo as coisas de Deus, ou eu amo estar na presença de Deus, ou eu amo me envolver com as coisas de Deus, ou eu amo me envolver com as coisas desse mundo. E aí nós poderíamos colocar essa questão. A questão das festas que esse mundo oferece, os tipos de shows que esse mundo oferece. E aí a gente partiria para alimentação, vestuário. Então todas as coisas que temos neste mundo, que há essa duplicidade. Então eu preciso escolher, ou eu vou para o lado das coisas de Deus, aquilo que agrada a vontade de Deus com relação à alimentação e outras coisas mais, relacionamento e tudo isso nós poderíamos colocar dentro desse pacote. Porque a Bíblia diz que o princípio está aqui, olha. Ele diz, olha, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, então eu fazer a minha vontade. A Bíblia diz a concupiscência dos olhos, eu fazer aquilo que eu quero, aquilo que eu desejo, eu satisfazer, né, aquilo que está diante de mim. E aí diz assim, olha, tudo isso procede do mundo, não procede de Deus. Tudo bem? Então, o princípio nós temos estabelecido na palavra de Deus. Ou eu agrado a Deus ou eu agrado a esse mundo. Jesus, por exemplo, usa em Mateus capítulo 6, o verso 24. Ele diz assim, olha, não dá para servir a dois senhores. Aí ele usa a questão do dinheiro, né? Ou você agrada a Mamon, ou o dinheiro, ou a Deus. Mas nós poderíamos aplicar o mesmo princípio. Então não dá para ter na mesma pessoa essa duplicidade. Ou eu faço a vontade de Deus, ou eu agrado a Deus, ou eu agrado o mundo. Ou eu vou à casa de Deus, ou eu vou à casa do mundo, onde há festas e coisas desse mundo, ou onde há festas e coisas que falam de Deus. Então eu preciso fazer essa escolha. Porque lá em Mateus 6,33 nos diz o princípio da busca. Quem busca primeiro o reino de Deus, quem busca primeiro a sua justiça, as outras coisas vos serão acrescentadas. Então a prioridade da nossa vida deve ser buscar as coisas espirituais, as coisas que me aproximam de Deus, as coisas que me deixam mais perto dele. E quando nós falamos nesse princípio, tem a ver também com os meus recursos. Lembra que Jesus falou o seguinte, olha, aonde está o teu tesouro, aonde está o seu recurso, ali está o seu coração. Então, mesmo que eu não sou um participante direto, mas se eu coloco o meu recurso nessas coisas, se eu como empresário patrocino esse tipo de coisas que promove as ações desse mundo, as festividades desse mundo, então eu estou fugindo do princípio da palavra de Deus. Então, se eu, por exemplo, na minha família, eu me envolvo com alguém e eu financio para que essa pessoa vá lá, consiga avançar, quem sabe ele tem um sonho lá de quer ser cantor e tudo mais, e eu coloco o meu recurso nisso, eu estou fazendo avançar uma obra que não é de Deus. Então o meu coração ainda está dividido. Então o meu coração e o meu recurso, os meus, vamos assim dizer, os meus ganhos, né, aquilo que eu tenho, precisa mostrar de que lado eu estou. E nós temos um princípio bíblico lá no livro de Isaías, o capítulo 55 e o verso 2. Ele diz assim, olha, Isaías 55 e o verso 2. Diz assim, olha, por que vocês gastam o dinheiro de vocês naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? E aí o conselho do profeta é o seguinte, ouve atentamente e comei aquilo que é bom, e vos deleitareis com os finos manjares. Então, os nossos recursos também precisam ser aplicados naquilo que é bom, naquilo que satisfaz. Que satisfação é essa? Na satisfação em fazer a vontade de Deus. Tudo bem? Então, busque a direção de Deus,
peça para ele colocar primeiro lugar na sua vida, fazer a vontade de Deus, entenda que não dá para ter um coração dividido e entenda que o nosso recurso, ele precisa mostrar de que lado nós estamos. Então, até mesmo o meu dinheiro precisa ser canalizado para buscar fazer a direção de Deus. Que Deus abençoe, que você e eu façamos sempre a escolha correta e sigamos no caminho nós e a nossa família. Porque lembra-se que o princípio bíblico é: à medida que eu me aproximo de Deus, eu me torno uma bênção para aqueles que estão ao meu redor. Por isso nós podemos dizer como Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mesmo que os da minha casa ainda não são cristãos, ainda não seguem a vontade de Deus, mas através da minha vida, através da minha fidelidade, através deles perceberem o meu compromisso com Deus, eles também são abençoados. Então vivam a vida de comunhão com Deus e sejam uma bênção para você e para a sua família.